Vamos orar. Pai, te agradecemos, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Pai, pela tua palavra, que é viva e eficaz, Pai, mais penetrante do que a faca do que espada de dois juntas e medulas, Pai. Discernir, Senhor, entrando em nosso coração, sendo como uma semente plantada em um bom solo, Pai, a qual frutifica pelo nutriente, Senhor, da boa terra. Nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de recebermos essa palavra. Declaramos que nosso coração está aberto, Pai, para receber a tua instrução, a tua orientação, Pai, porque nós vamos avançar naquilo que o Senhor tem de plano e propósito para nossas vidas. Obrigado, Pai, por uma manhã onde o Senhor vai ajustar a sintonia do nosso coração, fazendo com que a gente esteja cada vez mais adorando, louvando, Senhor, bendizendo o teu nome, realmente na sintonia certa, realmente na direção certa, com a intenção certa. Te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Muito bom estar com vocês aqui. Vocês talvez estejam sentindo falta de alguns irmãos, mas como quando tem feriado assim, prolongado, o povo dá uma fugida, né? Então, algumas famílias disseram pra gente que não estariam aqui hoje, por conta de estar realmente aproveitando o feriado. Outras, é rebelde, irmão, sabe? Gola aqui, só Jesus. Já tentei, ela não está afim, não. Ela está de mal comigo. Mas hoje, fala para o irmão que está do seu lado. Era para você estar aqui. Para você aprender. E aí você vai ensinar. Amém? Glória a Deus. E hoje a gente vai aprender sobre como adorar o Pai. Você pode sentar, nós vamos falar um pouquinho sobre adoração. Se o Vitor quiser, pode baixar um pouco esse teclado aqui. O som da... Amém? Então hoje nós vamos adorar e vamos aprender a como adorar. Já iniciamos aqui, o louvor é uma introdução na adoração ao Senhor quando a gente está aqui no templo. É um momento onde a gente inicia o nosso ato de adoração, a prestação de culto a Deus. Então, no louvor a gente tem gratidão, a gente tem honra, a gente tem amor ao Senhor, tudo isso envolvido. E hoje a gente vai falar também sobre alguns aspectos que a gente precisa se atentar. Amém, irmãos? Porque a adoração ao Senhor envolve todos os aspectos da nossa vida. Salmo 150 diz assim, ó: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o tamborim e a dança, louvai-o com instrumentos de corda e com órgãos, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Salmo 150 fala sobre o louvor, sobre a intenção de louvar ao Senhor, de adorar ao Senhor. E eu acho que o salmista, quando escreveu esse salmo, eu creio que ele estava envolvido num momento de louvor e adoração ao Senhor, do qual ele não só conseguiu não se conter, e ele expressou aquilo que ele tinha no coração dele como um incentivo para que todos aqueles que lessem esse salmo também se envolvessem num momento de louvor e adoração. Então, para você adorar o Senhor, primeiro de tudo, a gente precisa ter intenção em adorar. Repete para o seu irmão: eu preciso ter intenção de adorar. Você precisa ter. Fala para o seu irmão, sem vergonha, vai. Intenção de adorar. Então, Romanos 12:2 diz assim, Romanos 12:1. Hoje a gente vai dar uma corrida, hein? Me acompanha aí, quem está na tela na projeção. Se vira nos 30, que hoje o negócio vai ser no vezes 2. Vamos lá. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes,
Pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, a palavra aqui que eu quero ensinar a vocês é sobre o culto racional. Racional vem do grego lógicos, que quer dizer que concorda com a razão, que segue a razão, razoável, lógico. Então, você não vem aqui de qualquer maneira, escuta a música e fica... Não, irmão. Isso aí você escuta a rádio, o que você quiser. Mas, quando você vem ao culto, você vem com a intenção de louvar. O coração é envolvido, a razão é envolvida. 1 Tessalonicenses 5:23 diz que nós temos corpo, alma e espírito. E aí diz que a gente precisa preservá-los, mantê-los íntegros até a vinda do Senhor. Amém? Então, nós temos corpo, alma e espírito. Na adoração ao Senhor, corpo, alma e espírito tem que estar envolvido. A música, ela é dividida também em 3 partes. O Alan já pregou aqui. Letra, melodia e harmonia. Então, corpo, alma e espírito da música também envolvida. Palavra, louvor e adoração. Tudo, se você for ver, ela tem 3 aspectos envolvidos, tudo que se diz a liturgia. E esses aspectos, eles não podem ser deixados de lado, a gente precisa ter atenção. Então, um deles é a intenção de adorar a Deus. A gente não vem aqui, vou lá bater o cartão. Vou lá marcar o ponto. Você não vem aqui para a igreja marcar ponto, amém? O que nós fazemos quando a gente vem para a igreja? Eu venho adorar ao Senhor. A primazia da minha intenção é adorar ao Senhor. Eu também tenho um bônus. Eu venho ver os irmãos. Eu adoro estar aqui, ver vocês chegando. E eu gosto de abraçar, eu gosto de falar com vocês. Eu gosto de ver vocês bem. Eu gosto de conversar. Então isso é um plus. É um algo a mais que a gente recebe quando a gente está aqui. É ou não é? Não é legal a gente estar aqui com os irmãos? Ter a comunhão? Mas a intenção primária tem que ser adorar ao Senhor. Intencionalmente, amém? A adoração é com intenção e ela deve ser feita no Espírito. O Espírito tem que estar envolvido. Não é o Espírito Santo, irmão, porque o Espírito Santo tem a ver com de Deus conosco. O nosso espírito tem a ver de nós com Deus. Então a adoração no Espírito é nosso coração envolvido com isso. Vamos ler lá em João 4,19. João 4,19. João 4,19 diz assim: disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Jesus estava falando com a mulher samaritana, amém? Estava no poço, começa uma conversa ali, Jesus olha a água, o que é água, não sei o que, o negócio da água. E a mulher fala, você não tem como tirar. Ele falou, mas se eu te der da minha água, você nunca mais vai ter sede. E ela ficou naquele embate com Jesus. Aí Jesus já veio na unção profética, revelou que aquela mulher não tinha marido, porque ela já tinha um montão e o que ela estava agora não era marido dela, amém? Aí ela identifica Jesus como profeta. Vejo que o senhor é profeta. Aí já muda o discurso. Aí ela começa, como ela vê que Jesus é a referência de um homem de Deus, porque o Espírito de Deus falou através de Jesus. Porque na antiga aliança, a unção do Espírito, o dom vinha sobre reis, profetas e sacerdotes, cada um na sua função. O rei para governar, o sacerdote para interceder pelo homem, para oferecer sacrifício, libações, um monte de coisa. E o profeta para ser a boca de Deus para o povo. Então, quando um profeta chegava para falar algo para alguém e eles viam que era algo que só o Senhor poderia saber, as pessoas, já tratavam ela de maneira, eles já tratavam o profeta de maneira diferente. Estou falando com o homem de Deus. Então eu tenho que honrar a unção que está sobre a vida dele. E aí ela começa. Disse-lhe a mulher, no 19, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Então você vê que a adoração tem que ser no... Então, o espírito do homem, que a Bíblia fala que é a lâmpada do Senhor... Oxe, tirei tudo aqui, volta...
Volta, crente. Repreendido. Então, o espírito do homem, que é a lâmpada do Senhor, o nosso espírito, o nosso eu verdadeiro. Amém? Nós somos, vamos lá, quem fez a escola bíblica? Nós somos possuímos uma alma e habitamos no... Então, o que nós somos? Quem fez a escola bíblica, isso aí é de coque, toda hora você vai ouvir isso. Somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Amém? Assim nós somos constituídos. Então você vê que a adoração, ela precisa ser intencional e precisa ser com o espírito envolvido, o coração envolvido. Abre comigo em Romanos 4, 18. Você vai entender por que a adoração é importante. A adoração, ela é aquilo que, se o seu coração estiver realmente ligado com o Senhor em adorá-lo, vai ser aquilo que vai te guardar no dia mal. É aquilo que te mantém firme. É aquilo que te sustenta no dia da provação. Amém, irmãos? Porque a provação, ela pode vir sobre todos. Amém? E a palavra diz que a gente está firmado na rocha que é Cristo, não é? Então, se você for ver, irmão, a rocha que é firme, o rio passa em volta dela. É ou não é? Mas ela está ali firme. Se você está nessa rocha, você está em segurança. Então, a gente precisa entender que é esse sentimento dentro do nosso coração, envolvido com intenção, envolvido com o nosso espírito, que vai fazer com que no dia mal a gente esteja firme na rocha. As águas vão passar, a provação passa, aquilo que se levanta passa, e nós vamos permanecer, porque nós temos uma rocha que nos sustenta. Jesus fala aquela parábola sobre a casa construída sobre a areia e a casa construída sobre a rocha. Vem o vento, a tempestade, a chuva, a que está na areia vai embora, não é? Quem já botou... Eu, por exemplo, nasci numa terra de praia. Então, eu botava lá o guarda-sol. Se eu estivesse muito perto da água e a maré não estivesse tão forte, mas ela estivesse lisa, o que ela fazia? Ela ia até onde eu ia, molhava o pé do meu guarda-sol e voltava. Então, eu tinha que toda hora estar firmando de novo o guarda-sol. Por quê? Porque ela ia tirando a estrutura daquilo que estava firmado. E se eu não me atentasse, daqui a pouco o guarda-sol voava. Por quê? Porque estava firmado na areia. A areia não é algo firme para ser colocado. Amém? Não é uma base firme para você apoiar nada. Por quê? Para você fixar uma boa fundação, você tem que ter algo sólido, firme, compactado. Amém, irmão? A Amandinha, não foi arrebatada, não sei. A Amandinha, ela fez engenharia e ela estudou sobre compactação de solos. Uma casa, no Brasil, geralmente, de acordo com os solos que estão lá, está no mistério. De acordo com os solos que... De acordo com os solos que estão lá, em cada região, o solo de uma casa construída, um solo que não foi antes preparado, demora 20 anos para ser compactado. Amém, irmãos? Dependendo do tipo de solo, você tem que fazer uma estrutura de estaca. Em outras constituições de solo, você tem que fazer o baldrame. Cada construção, cada tipo de solo requer uma construção diferente. Por quê? Por conta da compactação. Se você não fizer uma estrutura certa para o solo certo, depois de alguns anos, sua casa começa a rachar. É o que você vê, às vezes, a casa rachada. Por quê? Porque não obedeceu as normas de construção certas, então a casa racha porque o solo se movimenta, compacta, e aí a estrutura não está bem dividida ou bem estruturada, ela racha, ela cede no lugar de pressão. Amém, irmãos? Então a nossa estrutura tem que estar na rocha. Quando você pega um solo que é rochoso, você pode colocar a sua estrutura ali, que a sua casa não vai trincar. Por isso você vê casas aqui em Portugal centenárias. Talvez, não sei se há, mas deva ter até alguma milenar. Amém, irmãos? Feita de pedra. Por quê? Porque aqui o solo é muito rochoso. Então é difícil você ver uma casa rachando. Você vê geralmente um prédio com uma trincazinha muito leve, porque é muito carro, caminhões, então isso causa vibração e acaba trincando. Mas você não vê, igual acontece em alguns locais, que tem aquela rachadura grande. Amém, irmãos? É ou não é? Então,
a nossa vida de adoração vai nos fazer estar firmados nesse dia de provação, nesse dia em que a nossa fé é provada. Amém? Então vocês vão ler também o livro de Tiago, que diz que não é Deus que manda essa provação para nós, não é Deus que tenta a nós, amém? Que a palavra diz que ele não pode ser tentado, por isso ele não tenta ninguém. Então não vem com essa história pro meu lado, dizendo que Deus está te provando. Quem está te provando é a consequência da vida. O diabo pode ter levantado algo, mas Deus não, porque a palavra diz que ele não tenta ninguém, não prova ninguém. Porque ele mesmo não pode ser provado nem tentado, por isso ele não vai fazer isso com você. Ele não é injusto. Amém, irmão? Quando, a Bíblia fala, quando tentados, vós sois tentados pela vossa própria concupiscência. O que é concupiscência? Desejo. A gente, quando é tentado, a culpa é do nosso próprio desejo. Eu quero algo, eu gosto de dar aquele exemplo. Se o diabo vier para mim me apresentar chocolate para me tentar, ele está lascado, porque eu não sou chegado a doce. Agora, se ele chegar com a pizza, aí ele balança no coração. Está amarrado. Amém, irmão? Mas você agora nunca vai esquecer disso, não é? Por quê? Porque aquilo que me atrai é aquilo que ele pode querer me tentar. Se não me atrai, amém, irmãos? Por isso que, se você for ver, Paulo dá aquela recomendação a respeito de beber, de comer, não é por conta de mim ou de você, é por conta do irmão, para a gente não servir de tentação, de pedra de tropeço para o irmão. Pensa, o irmão chega aqui na igreja, ele era glutão, comia muito, exageradamente. Aí ele chega na igreja, sai com o povo não para de comer. É igual dar uma droga para um ex-viciado. Amém, irmãos? A mesma coisa é um homem que bebia, que se embriagava muito, e aí ele vem e está numa roda que as pessoas bebem. Aquilo é o que para ele? Talvez para mim e para você não seja nada, mas por causa do irmão, a gente se guarda, e guarda a vida dele para ele não ser tentado. Isso aí não tem a ver com a ministração, mas hashtag ficou a dica, né? Então, uma vida de oração a Deus, ela vai nos sustentar nesse dia de provação. Romanos 4,18 diz assim, Romanos 4,18. O qual em esperança creu contra esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhes fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo, em outra versão diz, plenamente convicto, de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Então você vê no momento de dificuldade de Abraão velho, Sara velha, já eram senhores de idade, idosos, amém, irmãos? Mas Abraão tinha o quê? Vocês estão aqui não, gente? Abraão tinha uma promessa. E aí, ele não quis considerar essa promessa de acordo com a incredulidade momentânea que aquilo que estava em volta trazia para ele. E aí ele não olhou para aquilo, o que ele fez? Eu não vou me atentar para isso que está à minha volta. Eu vou adorar a Deus. E a Bíblia fala aqui que ele foi fortificado na fé adorando a Deus. Então uma vida de adoração faz a gente alcançar a promessa. E a palavra de Deus diz isso. Que a aprovação da nossa fé produz perseverança. E a perseverança faz com que a gente alcance aquilo que a gente tem como promessa. Se você persevera na fé, irmão, você alcança o que tem como promessa. É porque hoje, infelizmente, em alguns lugares, o povo está na geração do lamen, né? Aquele macarrãozinho instantâneo que você bota 3 minutos, está pronto. A geração do micro-ondas. Não é? Geração McDonald's. Tu vai lá, faz o pedido, rapidinho sai. O povo hoje quer tudo instantâneo. As pessoas, elas pararam de ter a firmeza e a convicção de coisas, de comportamentos, de saber esperar, de ter um bom caráter, de ter um bom comportamento diante das coisas que estão à frente, e elas começaram a se apegar somente no egoísmo, na autossatisfação. E aí, com isso, elas deixaram de saber aguardar para receber as coisas.
E aí, tudo que precisa aguardar um pouquinho, ela já abandona e quer arrumar uma solução mais rápida. Quem já viu alguém assim? É ou não é desse jeito? Antigamente, irmãos, vou falar, a gente fala essas coisas assim, vê que já passaram alguns anos, né? Mas vamos lá. Antigamente não tinha Google quando eu estudava. Eu tinha a Barca Universal. Quem conhece isso? A Barca Universal. O Alan conhece, que o pai dele devia ter, né? O pai dele é meio nerd, então o pai dele devia ter a Barca Universal. Eu lá em casa eu tinha a Barca Universal. Ninguém sabe o que é isso? Deus amado, hein? A Barca Universal era uma biblioteca, uma coleção de livros que tinha todos os assuntos que você possa imaginar. Aí eu ia estudar, eu precisava estudar sobre anatomia. Onde que eu ia? Eu tinha que procurar o livro certo, olhar lá o capítulo certo e olhar sobre a anatomia onde é que estava naquele livro. Eu ia lendo até achar. Hoje em dia a pessoa fala assim, Google, fala da anatomia. Aí o Google vai e responde. Aí agora é o Chat GPT, que é o rei do momento. Que ele busca no Google e busca em todas as fontes. E aí, as pessoas hoje em dia não têm mais paciência de esperar uma resposta. Só que a vida com Deus, irmão, a fidelidade é aquilo que vai te levar a alcançar a promessa. Se você não consegue ser fiel a Deus, eu também não vou esperar de você que você seja fiel a mim. Eu, como pastor, se eu te dou poucas tarefas, te dou poucas responsabilidades, eu vejo às vezes você falhando nelas, eu já não considero você como uma pessoa que nesse momento está sendo de confiança. Amém, irmãos? Eu estou abrindo meu coração aqui, porque ser de Deus, o dia mau ele vem, não vem? Algumas coisas acontecem, algumas coisas ocorrem na hora, no momento ali, que fazem você não conseguir cumprir com aquilo que você tem como compromisso. Isso é normal? É normal, acontece, amém, irmão? Agora, se é uma rotina, aí eu acho que a gente precisa corrigir o coração. E eu, como pastor, eu sempre estou observando tudo isso. Então, uma rotina, você é crente. Vou falar, irmão, isso está aqui, tá? Está na pregação. Não é recado para ninguém. Então, uma rotina. Se você sabe qual é o horário do culto, que hora que você tem que chegar? No horário do culto. Se for ministro dessa igreja, então, já vou falando por ministro. Cadê? Não tem muitos aqui. Se você ficar chegando atrasado aqui nesse culto, você não entra na lista de ministro. Amém? Vai ficar no banquinho, esperando até eu ver que você está novamente tendo compromisso com o Senhor. Porque irmãos, se as coisas do Senhor, eu olho para você, vejo você não tendo compromisso, como é que eu posso botar você como referência em algo? Ministério de música. Eu gosto, uma vez o Paulo falou comigo. Paulo falou, pastor, se for para entrar no Ministério de Música, eu gosto de chegar no horário, eu gosto de não sei o quê, eu gosto de ensaiar, eu gosto de não sei o quê, não sei o que lá. Eu olhei para ele e falei assim, tá certo, você tem que estar aqui mesmo. Aí ele olhou para mim e falou, porque tem que ser um chato igual a mim, que vai botar todo mundo no ritmo. Que aí ele vai começar a reclamar no nosso ouvido, vai ou não vai? Que o chato, todo mundo sabe. A Tânia hoje, ela não se atrasa mais para as coisas. Mas antigamente, ela tinha aquele defeito que veio no upgrade de Eva, ou no downgrade, acho que foi no downgrade de Eva. Eva, quando pecou, deu uma rateada ali no problema, na questão do horário, né? Não sei o que foi. Acho que ela deu uma voada ali quando ela comeu do fruto. E aí, eu não sei o que dá, irmão, que as mulheres têm uma certa dificuldade de chegar no horário. Aqui na igreja não, amém? Então, porque, irmão, adorar ao Senhor é chegar no horário. Porque se você considera Deus prioridade na sua vida, Deus importante na sua vida, você vai chegar no horário. Vai ou não vai? Quem tem filho aqui se atrasa para chegar na escola levar o filho? Se atrasa? Não se atrasa, né? Por quê? Porque se atrasar, leva bronca. É ou não é? Se você tem uma consulta no médico, você chega na hora de chegar no médico ou você chega antes? Por quê? Então, quando tem um dano envolvido, as pessoas têm prioridade. E quando tem um bem envolvido, um privilégio, algo que é algo bom para a sua vida, por que a gente não está chegando no horário? Talvez Deus esteja não no lugar tão correto na nossa vida, no nosso coração. Porque se a nossa prioridade não é ter compromisso com o Senhor, o que é a nossa prioridade? Aí a gente tem
É porque a palavra, na Nova Aliança, ela dá realmente um certo alívio na questão da obrigação. Mas, irmão, honra não tem nada a ver com obrigação. Honra é honra. Se a gente honra o Senhor ele vai levantar benefícios para a nossa vida. Por quê? Todo aquele que se aproxima de Deus e crê que Ele existe, também recebe do galardão, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Buscar ao Senhor é cumprir aquilo que você tem como compromisso com Ele. Amém, irmãos? Então, estar com compromisso com Deus é uma vida onde a gente alinha o nosso coração para a bênção chegar e nos alcançar. Porque se a gente chega atrasado, a gente não considera o bem, se a gente não considera a palavra que está mudando a nossa vida, irmão, eu sei de onde Deus me tirou. Amém? Eu vivia uma vida desgraçada e Deus me tirou de lá. E hoje eu vivo bem, graças a Deus. Não era desgraçada de condição financeira, não. Não, irmão, desgraçada porque nem tudo é dinheiro. Nem tudo é dinheiro. Eu cansei de contar aqui, eu sentei na mesa de um milionário, o cara era riquíssimo e eu estava liso naquele dia. Liso. Sabe o que é liso, Beto? Liso é assim papel. Não tinha um papelzinho. Eu abri a carteira, nem a borboleta estava mais lá. A borboleta já tinha ido. E eu fui sentar para pregar a maior riqueza que existia no mundo, Jesus, para aquele homem. Aquele homem me deu uns 5 abraços, sem deixar nem embora, me agradecendo. Então nem tudo é dinheiro, irmão. Deus me livrou, não foi na falta de dinheiro, não. Foi numa vida desgraçada, mentirosa que eu vivia, usuário de drogas. Amém, irmãos? E aí Deus me limpou de tudo isso e me colocou limpinho. E aí como é que hoje eu não posso ter compromisso com Ele? Não sou grato a Ele chegando no horário que eu tenho que chegar. Amém? É alinhar o nosso coração para entender o que é prioridade e o que não é. Glória a Deus. Então, Abraão no momento de dificuldade, ele não considerou as dificuldades que estavam em volta. Ele considerou uma promessa que ele tinha, considerou o Deus que deu a promessa, e ele colocou seu coração voltado a adorar a Deus, e por isso ele viu a promessa e se tornou pai de muitas nações. Viveu aquilo que ele tinha como promessa. Então Deus, Ele nos dá o melhor. O que Ele espera de nós? O melhor, irmãos. O melhor. Vamos ler lá. Prepara o couro. Malaquias 1, versículo 6. Malaquias 1, 6. Olha para o seu irmão e fala assim, ó, prepara o couro. Em português, sabe o que é couro? A pele. Quando o brasileiro fala assim, ó, prepara o couro. É porque as mães no Nordeste falavam assim para o filho, hoje tu vai levar no couro. E aí pegava o cinto e tal no couro, entendeu? O couro é a pele. Então, quando eu falar o couro, você já sabe o que é. Então, Malaquias 1,6. O filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível, porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? Quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Olha que Deus falou para o povo. Aí olha agora. Ora, apresenta-o ao teu governador, porventura terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Então, para Deus, tu dá qualquer coisa. O seu coração para Deus é o que resta. Mas talvez para o homem você está dando o seu melhor. Com medo do dano. É isso que Deus está falando aqui. Pega esses animais coxos, cegos, que você está oferecendo para mim, oferece para o governador. Vê se ele vai te aceitar. Vê se ele vai achar bonito. Vê se você vai ter recompensa. Não, porque para o governador você dá o melhor. E para eu, que sou o Deus da sua vida, você dá o que sobra. O atraso, uma vida medíocre de oração, não se liga em intimidade com Deus,
Aqui não, amém, irmãos? É infiel em diversas coisas. Eu não quero que essa palavra seja uma palavra de condenação, mas de ajuste. Que seja vacina para a nossa vida. Por quê, irmãos? Porque quando uma palavra dessa vem ao coração do pastor, é para a igreja alinhar o coração e receber aquilo que ela tem como promessa. Irmão, é igual, eu lembro meu pai falava assim, tira a mão da tomada, tira a mão da tomada. Ele só falava livre, depois não falava mais, deixava eu botar a mão. Quando eu já contei isso aqui, eu ia lá, tomava choque, aí eu ia chorar e falava, não chora. Meu pai falava para mim, não chora, porque eu falei para você não botar a mão na tomada. Assume, a gente fala no Rio de Janeiro, assume o teu BO. Não é? Resolve o teu problema, agora assume a consequência. Por quê? Porque avisado foi, orientado foi, decidiu fazer o que é errado. Vai colher da decisão que tomou. Amém, irmão? A nossa vida é assim. Pastor às vezes fala, irmão, cuidado com o jugo desigual. Não ande com gente que não crê em Jesus Cristo, não professa a mesma fé, não é cristão. Não ande com esse tipo de pessoa que só fala coisa errada, só fica falando de pornografia, de fornicação, disso, daquilo. Pessoas que só ficam de zombaria, isso. Nossa, pessoas, fugiu a palavra. Pessoas que só ficam desse jeito, desse tipo de comportamento, no trabalho, na amizade, seja lá onde for. Para com isso. Aí o que acontece? Não ouve, dá o problema. Eu já resolvi um montão disso aqui. Aí vem, como que vem para o pastor? Igual o cachorro que caiu da mudança. Os portugueses sabem o que é essa expressão? O cachorro caiu da mudança? Pensa, a pessoa está se mudando da cidade para outra e o cachorro cai da mudança. A cara do cachorro vem todo triste porque caiu da mudança e a família foi embora e não sabe onde está. É assim que vem. Pastor, estou passando a dificuldade. Que não. Rapaz, eu fico olhando a lata que a pessoa vem falar comigo. Fico, Deus amado, a gente já falou, orientou, teve o cuidado. Adolescente, então, adora arrumar esses problemas. O pai fala, a mãe fala, o pastor fala, o líder do jovem fala. Esse dia eu mandei um vídeo pro Ali e pra Amanda. O vídeo era um menino cantando uma música, e aí ele inverteu a letra. E ele fez uma letra dele na melodia de uma música, ele falando, Senhor, eu escolhi a pessoa errada, me livra dessa pessoa, me perdoe porque eu errei, não ouvi meu líder, não sei o quê. Gente, eu ri tanto, falei, ei, Alan, é assim mesmo que acontece. É assim mesmo que acontece. Tu fala pro jovem, rapaz, não anda com fulano. Mas o fulano é legal, que o adolescente tem essa mania de querer andar com o rebelde. Só que o rebelde é aquele que vai te pedir dinheiro emprestado no futuro. É aquele que vai estar nos subempregos. O rebelde ele só é legal na adolescência. Porque ele não estuda, não quer saber de nada. O que é o resultado da vida dele? Está lascado, irmão. O resultado da vida dele vai ser de ruína. Por quê? Porque na época que ele estava ali, se preparando para o futuro, ele decidiu estar de brincadeirinha, fazendo farra, faltando às aulas, não tendo compromisso com aquilo que estava sendo ensinado na aula, não estudava. Aí ele é rebelde, não, é isso aí, desobedece os pais, não quer saber de ninguém, não depende de ninguém, ele é o nômade, é o autônomo, não tem um pau para dar no gato, não tem uma moeda no bolso. Se falar, vamos comer um picolé, aí o nômade vai no papai e a mamãe. Dá um dinheirinho aí para tomar um gelado? Não tem dinheiro para comprar 1 quilo de açúcar. Mas é o rebelde, eu me mando, eu não dou satisfação. Não quer dar satisfação? Vai trabalhar e se sustentar. Você vê o que é bom, se você não vai dar satisfação. Você vai falar, ô, saudade do meu pai. Papai e mamãe dava tudo, que beleza. O que eu fui escutar fulano? Irmão, é a mesma coisa aqui na igreja. Acontece exatamente assim, vem falar com o pastor. Aí o pastor fala, esse comportamento gerou isso. E agora, o que eu faço? Você vai voltar lá onde você errou, vai pedir desculpa e vai correr daqui para frente. Agora, poderia não ter passado por isso. Quantos aqui já tiveram comportamentos rebeldes, se quebraram todos e já vieram falar comigo? Levanta a mão aí. Vamos se expor hoje. Levanta a mão com força, todo mundo, vai. Pro alto, bota a mão pro alto assim, ó.
Bota a mão pro alto assim, vai. Bota a mão pro alto, Ó, tem mais. Vocês param de onda, então. Se lascaram, sabe por quê? Porque, irmão, o mundo, ele está realmente aí para roubar a gente daquilo que a gente tem de melhor para a nossa vida. Se a gente não se atentar para as coisas, a nossa vida passa e a gente não constrói nada. Por isso que o pastor fala, o pai fala, a mãe fala, não se junta com esse rebelde, não se junta com pessoa com esse tipo de comportamento. Por quê? Pessoa que, às vezes, está na igreja, amanhã a gente não vai porque isso e aquilo. Irmão, se a pessoa desconsidera o próprio Deus, a gente precisa se atentar. Será que a gente não vai deixar de receber coisas importantes para a nossa vida? Fala. Amém, irmãos? Vamos seguir, né? E aí Deus fala, apresenta ao governador esses animais ruins aí. Que as pessoas ficam apresentando para Deus qualquer coisa. E aí, 9. Agora, pois, eu suplico, pedi a Deus que Ele seja misericordioso conosco. Isto veio das vossas mãos. Aceitará Ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas por nada e não acenda em vão o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a oferta da vossa mão. Irmãos, quando a gente atravessa aquela porta ali, se torna o altar de Deus. A gente vem para cá para fazer um sacrifício vivo. É a nossa vida, o sacrifício de acordar cedo, o sacrifício de estar fazendo aquilo que a gente precisa fazer, para a gente vir para cá e estar dando o melhor, sacrificando o nosso tempo, talvez, de descanso, de ficar na mocegagem, né? De ficar em casa sem fazer nada, na preguiça. E aí você sacrifica isso para estar aqui recebendo uma palavra. Irmão, considere o seu sacrifício importante, que aí você vai considerar a palavra importante, você vai considerar o momento de música aqui importante, você vai considerar a comunhão com o seu irmão importante. Você está considerando a sua vida importante quando você considera essas coisas. E aí você recebe a palavra e muda. Isso é um sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Que é o culto racional. Eu venho com intenção de fazer. E aí, olha o que Deus fala, lá em Malaquias. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre os gentios o meu nome. E em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos Exércitos. De quem Deus estava dando uma dicasinha aqui? A igreja. Porque os judeus não estavam querendo saber. O povo não estava nem aí. Mas Deus falou, vai chegar um tempo onde os gentios vão me adorar com o coração puro. Os gentios vão ter o coração envolvido em adoração a mim e eles vão prestar a verdadeira adoração. A igreja. Porque o povo mesmo não estava querendo saber de nada, estava oferecendo animal coxo. Aí, 12. Mas vós o profanais quando dizeis a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda, eis aqui, que canseira. Ai, amanhã tem ensaio, que canseira. Ai, amanhã tem culto, que canseira. E aí Deus está falando aqui, ó. E o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o que foi roubado, e o coxo e o enfermo, assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois seja maldito o enganador, que tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é temível entre os gentios. Quando a gente fala, que canseira que amanhã tem culto. Que canseira que eu vou ouvir isso aqui. Que canseira que o pastor passou um livro para eu ler. E a gente fica nessa morrinha. A gente está oferecendo animal coxo, cego, manchado para Deus. E aí a gente fica achando que Deus vai aceitar sacrifício dessa maneira. Amém, irmãos? Amém. Nosso coração precisa estar inteiramente envolvido com o Senhor. Amém. Ligado em verdade com o Senhor. A adoração envolve o coração, a mente,
o comportamento, as ações, não se limita só aqui na igreja, ela se estende à nossa vida, casa, trabalho, seja lá onde a gente vive, onde a gente se relaciona, a adoração ela está envolvida em tudo que a gente faz. Se a gente faz aquilo que é correto, trabalha da maneira correta, faz o nosso melhor, porque a gente crê que o Senhor é que está nos abençoando para que a gente tenha essas coisas. A gente está vivendo uma vida de adoração. Independente de quem está lá, irmão, não considera quem está lá, considera Deus. Deus fala que a gente precisa servir aos gentios como serve-se ao Senhor, como serve a Ele. Então, eu falei que a adoração é com intenção, ela é em espírito e em verdade, não é? Essa palavra adorar em espírito significa com sinceridade de coração, guiados pelas instruções do Espírito Santo. Não é apenas um ritual vazio, mas uma expressão genuína de amor e reverência. Adorar em espírito, uma expressão genuína de amor e reverência ao Senhor. Porque se você for ver os imperadores, lugares que tem aí esses homens malucos, você não chega de qualquer jeito na frente desses homens, não. Antigamente também não chegava. Você tinha que chegar, reverenciar. Não, eu reverencio quem você é. E aí você era aceito e poderia falar. E hoje talvez a gente está chegando na casa do nosso Pai que nos ama, que nos resgatou de qualquer jeito. Qual é Deus? Deixando de entender que aqui tem que ter um ambiente de reverência, de honra a Deus. Amém, irmão? Eu não quero aqui, nem Deus quer, um ambiente de religiosidade. Não, a gente tem que estar aqui feliz. Porque se a gente está fazendo algo para o Senhor sem se alegrar, irmão, a gente está fazendo da maneira errada. Mas a reverência tem que estar no nosso coração. A gente tem que estar aqui, sabe? Não, Deus é meu Deus, eu amo o Senhor. Eu entro naquele lugar ali, eu quero entrar ali e oferecer mesmo a minha vida diante de Deus. Eu vou fazer um louvor, uma adoração mesmo genuína. Eu vou fazer tudo que eu faço de maneira íntegra, com meu coração envolvido nisso. Amém? Adorar em verdade significa verdade como excelência pessoal, sinceridade de mente, livre de paixão. Irmão, livre de paixão, livre de pretensão, livre de simulação, livre de falsidade, livre de engano. Adorar de acordo com a revelação de Deus da palavra. Amém, irmãos? Porque a adoração ela deve ser fundamentada na verdade bíblica e não em tradições humanas, nem sentimento. Nessa mentirada, não, a gente adora o Senhor em verdade, o coração mesmo envolvido. Baseado naquilo que a palavra nos ensina como princípios. Você é o verdadeiro adorador que adora o Pai em espírito. E em verdade. Você não vem para cá de qualquer jeito. Não, você envolve seu coração. Eu não estou mais um dia na escala. Eu não vou para mais um culto. Não, eu vou para o culto. Hoje será o melhor serviço. Se o nosso coração está assim, irmão, não vai ter o que não flua nesse lugar. Amém? Porque as pessoas por aí, elas pensam que enganam a Deus. Olha o que diz Mateus 15:8. Mateus 15:8. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouve e entendei, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? E ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os. São cegos, condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. A gente não se preocupa com os outros, irmão. A gente faz o nosso. Amém? Tá fazendo o que é errado? Deixa ele ir para lá, irmão. Vamos fazer o nosso. Tem um monte de gente doida fazendo um monte de maluquice por aí. Larga ele para lá. Está perdendo tempo pensando em fulano e ciclano, podendo estar investindo tempo em adoração ao Senhor, em aprender da palavra, em ser o melhor ministro para o seu irmão.
A Patrícia, outro dia, eu tava com o quê? Dor de cabeça? Dor de alguma coisa que eu tava. Na garganta. Tava tossindo igual um cachorro velho. Onde eu... o tempo todo. Aí a Patrícia bateu na mesa assim. O senhor é sarado, curado, pastor. Aí eu falei, amém, então ora por mim aqui. Ela orou, eu fui curado. Amém. Foi ou não foi, Tânia? Ela orou, eu fui curado. E a bichinha orou mesmo. Ela, quando acabou de orar, eu achei que ela fosse fazer igual aquela irmã daquele vídeo. Ela tava lá toda... Tava no manto lá no café lá. Orou mesmo. Arrependa esse negócio do pastor. Que não sei o quê. Irmão, eu parei de tossir, velho. Eu tava tossindo, ó. Já tinha uns 15 dias. Tava tossindo e parecia até um velho doente. Nunca mais tossi. Não, tossi de dar uma tossidinha assim. Mas aquela tosse que eu tava, não. Nunca mais. Irmãos, então, ela foi ministra na minha vida. Foi ministra na minha vida. Patrícia chegou na igreja agora. Eu já vi ela dar baile um montão na igreja aí. Pessoal, não, tu é crente, tu não fala desse jeito não. Aí o povo, um montão já levou a lambada dela aqui. Um montão. Não foram... Acabou de chegar, já está na janela, viu? Por quê? Tem um monte de gente que era para ser mestre, Paulo fala, você já era para ser mestre, está tomando leitinho. Por quê? O comportamento não está adequado, a vida de adoração não está adequada. Está se ocupando com o que não é para se ocupar, perdendo tempo se contaminando com coisas, rede social e lá. Não vou falar o que é. Ao invés de estar aprendendo do Senhor e dedicando a sua vida em estar cada vez mais próximo de Deus. Irmão, estar próximo de Deus na vida religiosa, está lá 3 horas da tarde. Deus, Senhor amado. Isso aí não está próximo de Deus, não. Isso é religiosidade. Estar próximo de Deus é uma intenção no coração. Quando você tem uma intenção no coração, você alinha, vai ajustando o seu coração. A sua bússola espiritual vai cada vez mais apontando para onde tem que apontar. E aí quando você vê, você está ligado com Deus, ouvindo a voz dele, ouvindo instrução, sendo guiado pelo Espírito, conduzindo para falar algo para alguém. Deus começa a contar com você, fala, opa, tem ali alguém que está na minha sintonia, eu posso falar com ele para ele falar com fulano. Tem alguém ali que está na minha sintonia que eu posso falar para ele dar algo para fulano, que ele não vai titubear, ele vai lá e vai fazer o que eu estou mandando, porque ele sabe. E porque ele sabe e faz, ele recebe. Amém? Amém, Saul? Glória a Deus. E Pedro respondendo disse-lhe, explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse, até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora no esgoto? Mas o que sai da boca procede do coração, isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, morte, adultério, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. O que sai, contamina. O que tem saído da sua boca? O que tem saído da nossa boca? Água amarga ou água doce? Água que edifica ou água que contamina? Você se reúne só para falar bobagem ou você fala de Deus? Você se reúne só para depreciar os outros ou você está fazendo as pessoas avançarem? Elas olham para você e falam assim, não, cara, ele me sustenta. Eu posso contar com ele, que ele tem uma palavra boa para me dar, no momento de dificuldade. Amém, irmão? Não é obrigação minha só não, tá? Você é crente, você é dessa igreja, é obrigação sua ter uma boa palavra para dar para o seu irmão no momento de dificuldade. Ser sustento para o seu irmão. Porque não tem esse negócio de familiadas não, que a mão sai andando sozinha. Um corpo é um corpo. A mão fora do corpo é só a mão. O pé fora do corpo é só um pé. Mas no corpo ele é o corpo. Amém, irmãos? Isaías 29, versículo 13. Porque o Senhor disse, Isaías 29, 13. Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa em um assombro.
porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor, e fazem as suas obras às escuras, e dizem, quem nos vê? E quem nos conhece? Vós tudo perverteis, como se o olheiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse ao seu artífice, não me fez, e o vaso formado dissesse do seu olheiro, nada sabe. O que Deus está dizendo? Mesma coisa que ele disse para Jó. Jó começou a falar, ai que Deus não sei o que, que Deus desceu, falou com ele, vem cá, quando eu criei o céu e a terra, onde é que tu estava? Quando eu criei as estrelas, onde é que tu estava? Ô sabichão, bonzão. É isso que o povo acha que faz com Deus. Acha que engana. E às vezes a gente está achando que está enganando a Deus com o nosso comportamento. Vendo o que não deve na internet. Agir escondida porque ninguém está vendo. Amém? Amém? Conversando o que não se deve. Ficou um maior silêncio, amém? Aleluia. A adoração também é através da oração. A oração é a forma fundamental de adoração, permitindo que os crentes se comuniquem diretamente com Deus, expressando gratidão, louvor, confissão, petição e intercessão. A oração pode ser individual ou coletiva, espontânea ou litúrgica. O importante é que seja sincera e direcionada a Deus. A oração, uma oração com o coração ligado, ela adora ao Senhor. Amém, irmão? Deus, eu vejo Deus como aquele pai que tem um filhinho que está começando a andar e começando a falar. Tudo que o filho faz, ele está ali, meu Deus, coisa linda, incentivando. É isso que eu vejo, é a imagem que eu tenho de Deus. Deus olhando e falou assim, isso meu filho, vai meu filho. Tem noção, irmão? Jesus é batizado, sai da água, Deus vem lá e fala assim, meu filho amado, em que eu tenho prazer, olha. Eu vejo Deus assim, amém, irmão? Se alegrando com aquilo que a gente faz. Incentivando. Por que a gente vai trocar esse sentimento de honrar ao Pai, de fazer ele se alegrar, por um sentimento de decepcionar ao Pai? E ouvir de Jesus, eu estou cansado de estar com vocês. Até quando eu tenho que estar com vocês, seus incrédulos? Amém, gente? Jesus falando isso para o povo, para as pessoas que seguiam a Ele. Vocês não expulsam demônio de ninguém, vocês ficam com medo de tempestade, vocês ficam com isso, ficam cheios de nhenhenhen. Deus já te deu tudo, já te deu autoridade, está contigo do seu lado. E a gente às vezes se levanta uma coisinha, fica dando chiliquinho, chiando, reclamando da vida. Irmão, bota o pé na goela do cão, do diabo. Fala, diabo, tu tira a mão do que é meu. Você sai daqui e fala com o mundo espiritual, que a nossa batalha, irmão, é de você crer no Senhor e exercer a fé que você recebeu e exercer aquilo que a palavra te deu como autoridade. Amém? Que o diabo já é derrotado. Amém. Jesus já triunfou sobre ele na cruz. E deu a mim e a você autoridade sobre ele. E aí está você brigando com fulano, com ciclano, batendo nos armários, com raiva da vida, ao invés de falar diretamente com quem você tem que falar e resolver seu problema. A adoração também é através do louvor e da música. A música é uma poderosa ferramenta de adoração, expressando emoções, verdades espirituais de forma criativa e inspiradora. Os hinos, cânticos espirituais e músicas podem ser usados para louvar a Deus, proclamar sua grandeza e celebrar seus feitos. O louvor pode ser vocal, instrumental, individual ou congregacional. Você pode só cantar, tocar, ou você pode tocar e cantar. Pode estar sozinho, pode estar na igreja. Amém? É um momento de adoração. Só que o coração tem que estar envolvido. Se você está sozinho ou não, se você está tocando ou não, o coração tem que estar envolvido. Eu mandei um vídeo para a Duda do rapaz tocando teclado. E aí esse rapaz, o homem foi lá, falou para ele tocar. E quando ele chegou no teclado, Deus falou para ele assim, ó, o teclado sem você é só um teclado. Ele não faz nada. Você é um instrumento. Aí eu mandei para ela. Você é um instrumento. O instrumento é você que toca o teclado, a guitarra, o baixo, seja lá o que for, o violão, o que for, irmão. Quem toca é o instrumento. Isso aqui só vai emitir aquilo que você está mandando ele fazer. O seu coração é o que transmite a unção para aquilo que vai sair. Por isso que Davi, ele ia lá, tocava a harpa,
e o demônio saía de Saul. Os espíritos maus saíam de Saul. Por quê? Porque não era o som da harpa que saía, era o coração dele ligado com Deus que movia um ambiente de adoração. E um ambiente de adoração, irmão, o diabo não fica. Se você encher a tua casa... Eu aprendi uma vez, quando eu me converti com a pastora Marlene, ela falava lá, casa de crente tem que ter louvor. E vira e mexe eu falo isso aqui, não é? Casa de crente tem que ter música de crente. Adoração a Deus. Um ambiente de adoração, o diabo não entra. Adoração através da leitura e meditação na palavra. Oh Deus. A Bíblia é a palavra de Deus revelada à humanidade. Ler e meditar nela é uma forma de adorar a Deus, aprendendo sobre a sua natureza, seus propósitos e seus mandamentos. A palavra de Deus, ela transforma a mente e o coração, capacitando a nós a vivermos de acordo com a vontade de Deus. Então a vida, se você tem uma vida com a palavra de Deus, você aprende da palavra, você tem uma vida de adoração a Deus, porque você se importa com o que Ele fala. Amém? Adoração também é através da obediência. João 14,15 diz, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. A obediência aos mandamentos de Deus é uma demonstração prática de amor e adoração. Viver de acordo com os princípios bíblicos em todas as áreas da vida é uma forma de honrar a Deus e glorificá-lo. Obediência, irmão, é uma forma de você honrar a Deus, de você adorar a Ele. Se você obedece aquilo que é determinado, você está honrando ao Senhor e Ele vai se agradar de você. Adoração é através do serviço. Servir aos irmãos é uma forma de você adorar o Senhor. Servir na igreja, você está servindo ao seu irmão. A Bíblia fala, se você honra seu irmão, você honra a mim. Se você desonra seu irmão, você desonra a mim. A forma que você tem para honrar a Deus é você honrar o seu irmão. Porque se você desonra o irmão que você vê, como é que você vai honrar a Deus se você não vê? Amém? Mateus 20, 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Se Jesus veio para servir, por que às vezes a gente só quer ser servido? O serviço ele pode ser eclesiástico aqui na igreja, eclesiástico, sacerdotal. Ele pode ser um ato de bondade, compaixão, ajuda ao próximo, evangelismo ou ensinar a palavra. Tem várias formas de servir ao Senhor. Não precisa ter desculpa. Eu não quero pregar lá na igreja. Irmão, vai pregar no seu trabalho. Vai falar da palavra que Deus é bom para onde você está. Você está servindo ao Senhor. Adoração através de dízimo e oferta. A entrega de dízimo e oferta é uma forma de reconhecer que tudo o que temos vem de Deus e de demonstrar gratidão por suas bênçãos. A oferta ela deve ser voluntária, cheia de generosidade, motivada pelo amor e gratidão a Deus. Amém? Dízimo, vocês já entendem que é honra ao Senhor, gratidão por aquilo que Ele te deu. Adoração através da celebração da ceia e do batismo. O batismo, ele simboliza a nossa identificação com a morte e ressurreição de Cristo. Você morre para o mundo e nasce para Cristo. Você está declarando publicamente que você é do Senhor Jesus. Você morreu para o mundo e nasceu para Ele. É uma declaração pública, amém? E a ceia? A gente comemora o sacrifício da cruz. É a celebração da nossa libertação através do sangue. Amém? Por isso que a gente come o pão e o vinho. O pão é o corpo, o vinho é o sangue da aliança. Então, a gente entendeu que a adoração, ela envolve todos os aspectos da nossa vida. O Ministério de Música pode subir? Jesus amado. Eu vou subir depois? Oh, glória. É de Deus. Vitor falou que ainda tem um tempinho ali, que hoje está sem o cronômetro ali. O demônio cibernético atuou naquela TV. Está amarrado em nome de Jesus. Vai voltar. Então, nós fomos separados para quem? Oxi, só a Patrícia foi separada? Nós fomos separados para quem? Para Deus, irmãos. Êxodo 30:30. Fala a respeito da unção. A unção. Gente, a unção é algo maravilhoso. Eu já falei isso aqui com vocês. Também ungirás a Arão, seus filhos, e os santificarás para me administrarem o sacerdócio.
E falarás aos filhos de Israel, dizendo: este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro de semelhante composição. Santo é e será santo para vós. O homem que compuser um perfume como este, e dele puser sobre um estranho, será extirpado do seu povo. Irmão, nós fomos ungidos. O que está sobre a nossa vida não pode ser derramado para um estranho, para o diabo. A nossa vida, a unção que está na nossa vida não pode ser derramada lá. É para servir aqui. Nós somos sacerdotes. 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita. Pode ficar de pé. Sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Apocalipse 1,6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Apocalipse 5, versículo 1. Olha que lindo. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, e vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Jesus, ele pega o livro da mão de Deus. Olha isso, gente. E havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força e honra e glória, e ações de graça. E ouvi a toda criatura que está no céu, e na terra e debaixo da terra, que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizendo: ao que está assentado sobre o trono e ao cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Esse é o nosso Senhor Jesus, digno de toda adoração. Aleluia! Te louvamos, Pai. Aleluia! Obrigado, Pai, pelo óleo da unção que está sobre nós. Obrigado pela unção do Santo. Obrigado pela unção do Santo que repousa. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua unção fluindo de forma poderosa neste lugar. Aleluia! Aleluia! Adora o Senhor, irmão. Aleluia!